Olá, seja bem-vindo à nossa sétima live comemorativa aos 10 anos do CPC, promovida pelo Instituto de Recursos e Processos nos Tribunais Superiores, IRTS. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Ana Karenina Ramalho, minha colega na Advocacia da União, que é doutora e mestre em Direito pela UNB, é Procuradora Nacional da União de Servidores e Militares da PGU, diretora jurídica da ABPC, membro da ANEP, do IBDP, da ABEP e vice-presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB. A doutora Ana tem uma experiência acadêmica sólida, uma experiência na advocacia pública também muito sólida, e aqui com a gente hoje ela vai discutir o papel dos precedentes e em relação à fazenda pública, e vai trazer uma abordagem do impacto dos precedentes ao longo desses 10 anos de vigência do CPC. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma grande honra, uma grande alegria tê-la aqui conosco e tratando desse tema que tem tudo a ver com o nosso instituto, né, precedentes, e que tem tudo a ver com a advocacia pública e com a advocacia privada. Então, já passo a palavra para você, reiterando que a gente está muito feliz assim de tê-la hoje conosco e agradecendo por você dedicar um pedacinho do dia de hoje a conversar conosco e apresentar esse tema tão relevante. Inicialmente, doutora Priscila, gostaria muito de agradecer o convite, me sinto muito honrada e fico muito feliz em poder participar, o convite do Instituto, até por uma oportunidade da gente debater um pouco, né? E quando o convite chegou, assim, quando você conversou comigo, eu não tive dúvida e logo me veio à mente o tema que nós vamos abordar hoje, por quê? Porque ele tem dupla relação entre nós, né? Assim, tanto a parte processual, então, assim, como é processual civil, que nós atuamos, somos acadêmicas da área de processo civil, como também o nosso vínculo, né? Nós duas, como advogada pública, e então eu disse, não, eu gostaria de conversar, dialogar com a professora Priscila, é, nesse período que eu acho que quando a gente faz, são períodos temporais, a gente tem que parar e pensar, será que o CPC, e essa é a pergunta que eu faço sempre, primeiro, quando começou, vem, o que é que ele promete? O que é que ele vai nos dar, né? Depois de 5 anos, a gente passou. Será que a gente fez uma reflexão ali, né? Então, agora a gente chega aos 10. Então, com 10 anos, a gente consegue mensurar se houve uma transformação do próprio ordenamento jurídico, da forma de organização ou até a forma de atuação, né, do CPC, especialmente do Poder Judiciário, entre os atores de justiça, a forma de litigar mudou. Então, esses 10 anos, então, eu gostaria muito de parabenizar pela iniciativa, porque ele também é um marco para a gente parar e fazer um balanço. E se o caminho era precisar de alguns rumos, a gente tem que pegar e tomar o trilho correto, né? E é nessa expectativa que eu quero colocar aqui com vocês algumas reflexões que eu venho é, desenvolvendo a partir do precedente judicial, que assim, não é uma inovação, mas a sistematização foi a partir do CPC, se realmente o que o CPC prometeu está realmente efetivando, né? E fazendo essa ligação, me botando um pouco no lugar de fala de advogada pública, fazer esse diálogo com a fazenda pública, que é a minha realidade no dia a dia, como advogada pública do contencioso e no Tribunal Superior, que com um acordo de precedente,
que ela ganha, o STJ, é onde eu atuo diariamente, ganha eu posso dizer, um protagonismo e mesmo assim uma responsabilidade de devolver tudo que o CPC está depositando, e nós, atores, né, estamos depositando no sistema de precedentes prometido, né, e desenhado pelo CPC. Então, então para a gente dialogar sobre isso, nesse período que a gente tem, eu pretendo abordar, e aí, já para poder entender um pouco do passo a passo que a gente vai conversar, falar se realmente existe um sistema de precedentes no Brasil, ou melhor, um sistema de precedentes brasileiro. Se ele existe, o que seria o precedente dentro de um sistema como o nosso, que ele nós sabemos que nós temos o civil law, então, assim, que a legalidade ainda é o nosso vetor. Então, como é que a gente coloca o precedente dentro desse sistema? Então, esse seria uma segunda coisa que a gente vai conversar hoje, partindo, assim, sim, tendo precedente, a gente entendendo, e como a fazenda pública acaba tendo esse sistema legalista, tendo dois vetores, da segurança jurídica e igualdade, como é que se coloca isso? E aí, professora Priscila, assim, é isso que eu gostaria de abordar que a gente vai desenvolver na nossa conversa. E, Ana, são questões cruciais para a gente entender melhor, né, o sistema de precedentes. Porque, como você disse muito bem, né, a gente vem do civil law. Aí, até antes mesmo, né, do Código de 2015, a gente começou a se aproximar, através de alguns institutos, do common law, e que o sistema de precedentes tem tudo a ver com common law, né? Mas com o advento do CPC, né, surgiram vários questionamentos se nós realmente temos um sistema de precedentes e se esse sistema é parecido ou não, né, ao sistema do common law, porque no common law a gente tem uma formação, né, e me corrija se eu estiver equivocada, porque a doutora Ana é uma estudiosa desse tema, então, assim, hoje a gente vai aprender tudo que a gente sempre quis, mas nunca teve oportunidade de saber sobre o tema. Então, será que, como o nosso precedente ele já nasce precedente, né? Ele não passa por um processo de formação de precedente, será que a gente tem mesmo um sistema de precedentes ou será que a gente desenvolveu um sistema diferente que a gente chama de sistema de precedentes? Não, ótima indagação, professora Priscila, assim, porque esse foi o meu primeiro desafio, né, o que eu vou abordar aqui é um pouco do que eu pesquisei por 4 anos para concluir a minha tese de doutorado, e esse era o meu primeiro desafio. Será que o Brasil tem um sistema de precedente? E será que o fato de nascer precedente, isso desnatura um precedente, e a gente tem o próprio professor Alexandre, o Alexandre, né, Freitas Câmara chama de padrões decisórios, assim, não seriam, na verdade, seriam padrões decisórios e não precedente, porque não é ratio decidente que a gente leva em consideração em a tese. Então, então, um fato do precedente já nascer precedente, como a professora Priscila colocou, isso desnatura o nosso sistema, e aí, a partir dessas indagações, o primeiro desafio foi saber se a gente tinha ou não. E a primeira questão que eu vou colocar, eu acho que nós temos um sistema de precedente, já respondendo à indagação, e vou dizer por quê. Muitas vezes, e a gente afasta ou aproxima o sistema, e os que afastam é justamente olhando um sistema anglo-saxão ou norte-americano, como a professora colocou, nós não temos um sistema de precedente americano. Na verdade, nós temos um sistema de precedente brasileiro, porque uma das coisas, e o processo civil, ele é muito influenciado
pela cultura. E para ter um sistema de precedente, nós tivemos que adaptar a nossa cultura para que ele realmente firmasse. Né? Então, a primeira questão que a gente tem que colocar aqui é: existe um sistema de precedente brasileiro com suas características e vicissitudes ligados à sua cultura. E uma delas, então, e aí eu acabo analisando, e é justamente o que nós já diferenciamos da forma, né? Considerando que a nossa cultura não é uma cultura, a gente foi onde a lei era o nosso vetor, então nós tivemos que colocar a vinculação a partir da lei. Então a gente já começa de forma diferente, né? A vinculação não é pelo uso do precedente, não é pela aplicação posterior, onde eu vou dar força dele pela sua utilização como vetor de orientação. Na verdade, ele já nasce precedente. E eu cheguei a algumas conclusões, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que essa vinculação ela vem pela lei? E isso dá uma característica do sistema brasileiro e explica algumas coisas. Porque nós não somos acostumados. E aí, quando a gente vai olhar, quem analisa sistema precedente e suas características, para a gente verificar uma cultura processual do ordenamento jurídico, então a própria formação jurídica, ela coloca, né, você numa família ou noutra, ou numa família civil law ou numa família common law. A nossa formação jurídica, agora que a gente está mudando um pouco, e esse é o papel do CPC, com 10 anos a gente já consegue verificar isso nas universidades, mas a nossa formação jurídica, nós estudamos por doutrina, nós estudamos por código, nós analisamos os estudos a partir da norma em abstrato, diferente de quem atua no sistema de precedente americano, que analisa a partir do caso concreto. Eles começam a aprender a partir do caso concreto e vai analisando os institutos. Então, esse já é uma grande diferença. Então, por nossa formação e cultura ser nesse sentido, o que é que acontece? Acontece que a gente precisou da vinculação. É como a gente tivesse esse insight ou essa válvula para poder desencadear a cultura do precedente. E a partir dele a gente começar a aplicar. Então a gente pode dizer hoje que nós temos uma cultura de precedente em transformação. Só que aí, e é interessante também colocar, e a gente já indo para a segunda indagação que eu coloquei aqui, sim, então se nós temos um sistema de precedente com um sistema legalista, então o que é que seria o precedente para nós? Né? Então, assim, essa é a segunda questão que a gente tem que responder. E isso é interessante, e esse foi o meu maior desafio, que eu me senti desafiada quando eu fui desenvolver minha pesquisa. É um tema muito difícil, né? Eu acho. Bastante difícil, professora Priscila. E assim, conceitualmente, né? Para conceituar o que é um precedente. Quando a gente já entrega o conceito, parece que é algo simples, mas não é tão simples assim, porque você tem que passar por outros conceitos, né? De ratio decidendi, se é uma tese, né? E o que é jurisprudência? Precedente não é o mesmo que jurisprudência dominante. Então, é bem complexo, né? Sim, e outra coisa, assim, são respostas que talvez você não consiga no próprio processo civil. Então, eu tive que ir para a teoria geral do processo, para entender o que era a fonte, onde se coloca as fontes, como são construídas as fontes do direito, é a própria doutrina, teoria da interpretação, da hermenêutica jurídica que foi evoluindo. Então, para chegar a uma conclusão de qual seria o conceito nesse sistema de precedente brasileiro. Então, hoje, assim, e a resposta que eu cheguei na minha pesquisa, que nós não podemos desconsiderar o sistema legalista, apesar do Brasil
é adotado um sistema de precedentes brasileiro, ele não muda a sua família, a gente não pode dizer, a gente encontra alguns autores que falam que o Brasil, assim, é um, como o LOL, abrasileirado, ou que é, né, assim, ou a gente teve uma transformação e realmente é um como o LOL, nós ainda somos civilistas. Aí, como é que a gente vai enquadrar o precedente brasileiro? Na verdade, o que hoje, essa transformação que está passando no mundo todo e o Brasil não ficou imune, é uma conjugação da existência de tribunais que a gente chama de cortes supremas ou corte de precedentes, né, que ali nós temos, que vai determinar qual é a interpretação correta. Então, assim, a gente tem a lei, e a lei ela vai ter multipolissêmica, né? Eu usei bastante Humberto Dávila, também que é aí do Rio, né? Assim, então a parte da segurança jurídica, da teoria da segurança jurídica. Então, quando hoje o mundo, cada vez mais as leis, pelo sistema globalizado, ela é feita de forma com conceitos abstratos, indeterminados, e a gente precisa de uma complementação. Então, o precedente vem nessa missão, a partir de várias interpretações que é possível extrair daquele comando legal, o Tribunal Superior diz, é este o correto. Então, é a partir daí que nasce o precedente. Então, na minha concepção, e aí essa resposta a gente não consegue, quando a gente vai ler o CPC, e a gente sabe que a gente está falando de 10 anos de CPC, ele se preocupa muito com a aplicação do precedente. Mas nós não temos o conceito de precedente no CPC, nós não temos a formação, o sistema de formação do precedente no CPC. Quando a gente vai olhar o 1036, ele delega para os regimentos internos como é que vai ser formado, que é justamente essas técnicas, né, da repercussão geral, ou a técnica do repetitivo. Então, quando se forma, cria um precedente. E aí, para mim, o precedente é fonte do direito, equiparada à lei. Ela é uma complementação. E quando há essa interpretação definida por um tribunal superior, né, quem está no Instituto de Recurso no Tribunal Superior, então, quando esse recurso, ele determina qual deve ser a interpretação a ser seguida. E aí a gente já começa a entrar na terceira parte, que é e o que isso impacta para nós, da Fazenda Pública, como advogada da União, na nossa atuação do dia a dia. Nós atuamos num sistema, que todos sabem, né, fechado, que nós atuamos num sistema onde vigora o princípio da legalidade. Então, por isso essa importância da gente entender o que é precedente e o que a gente vai seguir, né? Então, assim, porque a maioria, e a minha tese chega à conclusão, a vinculação da administração pública aos precedentes, quando a gente vai perceber, se a gente busca, se a gente vai... Olha, quando você pergunta, o precedente vincula a fazenda pública, a administração pública, a primeira resposta, assim, em regra, as pessoas tendem a dizer não vincula. Por quê? Porque o 927, quando ele vem ali, ele diz que é um dever do judiciário. Então, o próprio judiciário é que vai seguir. E isso, né, Priscila, desde 2016, desde que o CPC vem, nós já seguimos os precedentes na administração pública. Pelo menos na AGU, advogado da União, a gente já tem uma portaria em que, se tiver um precedente vinculante, nós deixamos de contestar, nós reconhecemos a procedência do pedido. Só que, para mim, isso não respondia à indagação, porque aí, por isso que eu não coloquei para falar aqui para vocês, não sei se vocês, e foi proposital, eu não falei os precedentes na atuação da Fazenda Pública em juízo, só foi da Fazenda Pública. Por quê? Porque não adianta a gente pensar no precedente, e eu acho que eu fiz, apesar um corte da Fazenda Pública, mas para a administração
nas nossas relações privadas ou não, a função do precedente é pautar condutas. E pautar condutas é ir além do processo. Por isso que eu digo que ele é fonte, está lá equiparado à lei. Ele complementa a lei. Então, eu tenho que pautar minha conduta a partir da lei interpretada. E a lei interpretada vai me vincular, porque é lei, né? Uhum. Então, o que eu falo, assim, que o precedente, quando se trata da administração pública, que pautada pelo princípio da legalidade, ele tem que ser analisado dentro, eu chamo na tese, assim, de bloco de judicialidade. Então, assim, porque ele está dentro do bloco normativo, que é a interpretação, porque já que eu, administrador ou advogado público do consultivo, que eu estou assessorando as autoridades, eu não posso desconsiderar os precedentes. Sim. Por quê? E aí, assim, por que isso? Assim, apesar que não tenha aquela vinculação obrigatória, né? Que a gente sabe, a obrigação da súmula, que não vincula porque não está na Constituição. Existe um princípio que ele tem que ser levado em consideração cada vez mais na nossa atuação como advogado público. Eu fico brincando, para quem me conhece, acompanha a minha trajetória na advocacia, nós temos que ter alguns propósitos. E um dos propósitos, nós somos a advocacia de Estado. A advocacia de Estado, nós temos que analisar a sociedade como um todo. Então, existe o princípio da boa administração, que a gente tem que trabalhar com a prevenção, a precaução, e a prevenção do litígio, e eu, antes de judicializar, é olhar o que o judiciário vai falar. Então, eu me autovinculo. Eu não preciso dizer, olha, eu já sei, será que eu preciso que judicialize? Eu reconhecer a procedência do pedido, será que a gente precisa enxugar? Aí eu brincava que a gente ia enxugar gelo. Então, eu já sei como é, É, se precisa onerar, né, o sistema de justiça com essas ações, ou eu tenho que mudar o rumo, fazer um projeto de lei, verificar o que foi, dar uma organizada na política pública, que aquela interpretação não foi acatada no judiciário, e a partir daí eu começo a entender que, assim, para eu entender, e aí eu desenvolvo, e uma das teses que eu coloco, né, que eu chego a concluir, é que existe o princípio da segurança jurídica, né? Assim, não só pensando na segurança jurídica do processo, que é a rescisória, que é assim, mas a segurança jurídica em que a interpretação dada no judiciário vai ser a mesma interpretação dada fora do judiciário. E o princípio da perfeito. igualdade, porque o princípio da igualdade é assim, a gente não pode tratar diferente quem decidiu acionar o judiciário e do que quem não aciona. Será que a pessoa precisa acionar o judiciário para dar o mesmo tratamento? Então, eu defendo que existe o direito do não acesso ao judiciário. Não é o direito ao acesso à justiça, né? Sim, É o direito de não acesso. Porque nós já sabemos a resposta que o judiciário vai dar com o precedente judicial, já que, pelo menos em tese, né? A gente sabe que todos os juízes, magistrados e tribunais têm que seguir os precedentes obrigatórios. Então, a partir disso, e aí eu fiz um dado bem interessante, professor, pensei que vale a pena colocar, que isso serve até para o sistema de precedente como um todo, não estou nem falando, que no Justiça em Números, de 2023, porque eu defendi em 2024, esse ano eu não lembro bem como foi, mas o que é que aconteceu? Mesmo com o sistema de precedentes, há quase 10 anos, mesmo com todo o judiciário, aumentou bastante, né? Assim, na verdade, diminuiu a sua taxa de congestionamento com IA, com processo eletrônico, com processo. Então, a produção está muito maior. Eles trabalharam muito mais. Mas, mesmo assim, nós tivemos um acréscimo muito grande e os tribunais superiores, menos o STF. No STF parece que resolveu a situação dele com a repercussão geral e o seu acervo só desce.
Mas do STJ, enquanto não vem a RQF, né, a relevância da questão federal, só aumenta, né? Então, assim, a quantidade de processos no judiciário só aumenta. E aí vem a resposta também, em geral, independente do que eu estou falando isso, mas os precedentes não funcionaram, eu não cheguei a essa conclusão. Na verdade, se a gente perceber que os precedentes, eles dizem, eles já pauta a conduta, mas se nós não organizarmos e pensarmos que o precedente só serve para o judiciário, então na hora que eu julgar algo, eu vou fomentar o litígio, se eu não organizar antes a prevenção. Eu vou só sinalizar para as pessoas entrarem no judiciário. Então, Uhum. e aí é isso que é a minha reflexão, depois de 10 anos, eu acho que dentro do judiciário ele está caminhando, indo cada vez mais rápido, os julgamentos, tá a questão de mérito. Porém, a gente tem que pensar o precedente para além do processo, senão eu nunca vou diminuir. A gente sabe que uma das finalidades, e isso a gente não pode deixar de considerar, que uma das finalidades do precedente é justamente o quê? A gestão dos Do processos. judiciário. Uhum. Isso, mas assim, é firmar o entendimento, mas tem sim. Eu não vou atingir essa gestão se não tiver uma pauta de conduta anterior. Então, a prevenção do litígio, né? E aqui, assim, já caminhando para a finalização da nossa, assim, que era o último ponto que eu pensei em abordar, né? E aí tem algo bem interessante para nós, da advocacia pública, né, da AGU, e principalmente do Brasil Estado, que eu cheguei a analisar que o Brasil assinou, né, a Agenda 2030 da ONU, onde tem Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e dentre esses objetivos, o 16, e isso eu fui olhar e investigar a que ponto nós podemos. Ele busca paz, justiça e instituições pacíficas, assim, responsáveis, instituições responsáveis. E a partir disso, nossa, olha, se eu tenho um sistema de precedentes, antes era muito difícil. Assim, você não poderia nunca, assim, e a gente tem muita crítica com o advogado público, porque diz, recorria de tudo, mas o próprio judiciário não nos permitia ter uma postura diferente, porque a gente não sabia como eles pensavam. Então, assim, como é que eu posso me conformar se o STJ pode dizer que isso é A, amanhã dizer que isso é B, né? Então, isso a gente já começa a pensar que agora eu consigo entender. Por isso que a gente usa o 926, né, do CPC, Sim. jurisprudência estável, assim, mas aí eu pego o precedente. E uma coisa que eu não falei na primeira parte, que é uma questão que eu também desenvolvi, nossa, o fato de a gente ter cortes, né, superiores de precedentes, eu também coloquei que essas cortes, assim, nem tudo que eles julgam, assim, e aqui eu vou, assim, não concordar totalmente ou, assim, discordar um pouco, né, porque eu acho que é uma das maiores autoridades, que é o Marinoni e o Mitiderro, que eles defendem que tudo que o STJ julga seria um precedente. Eu já entendo, assim, eu já fiz um recorte para entender o sistema brasileiro e entender porque algumas jurisprudência não é seguida. É porque Uhum. só quando existe a técnica. E a técnica, ele nasce precedente, e voltando para a questão de nasce precedente, ela é a partir dela que é uma sinalização para o jurisdicionado, que aquilo ali é um precedente, e para o próprio judiciário. O próprio judiciário entende que aquilo ali vai vincular, e inclusive, se a gente perceber, a própria cognição exauriente ela é mais profunda, ela é mais debatida, ela tem oportunidade de ter a audiência pública, você pode ter a intervenção, os amigos, né? Então, assim, para dar maior legitimidade. Então, a própria utilização da técnica faz um recorte. Então, assim, eu já defendo. E aí, uma característica também do nosso sistema. Nem tudo que está na Corte Superior é um precedente.
O STF ele já consegue jamais fazer assim, porque ele já, quase tudo ele já é. Enquanto a gente não tiver o filtro, né, ou a técnica da RQF, no STJ a gente vai ter julgados que é jurisprudência, julgados que é precedente porque utilizou a técnica da formação. E aí Uhum. já sinaliza, então a gente já sabe como é que ele pensa. Então, a partir disso aí, o Brasil, né, e aqui a gente como Estado, acaba buscando a pacificação, né? Então, assim, aí eu entendo que quando o Brasil assina a ONU, e fica mais fácil desenvolver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque muitas vezes nós não descumprimos, a gente tem divergência de interpretação. Até eu coloco que existe até uma judicialização necessária, já que é assim, inicialmente, antes da Sim, formação. verdade. Eu nunca tinha pensado sobre esse prisma, que a Então, assim, judicialização é é necessária. necessária para a gente entender qual é a interpretação que vai prevalecer. Então, assim, Exato. enquanto a judicialização for necessária, nós, como advogados públicos, vamos defender a nossa posição, como foi pensada a política pública, a interpretação que a gente dá para ela. Então, essa é a judicialização necessária. Eu não sou, vou dizer assim, um litigante, quanto mais se eu estou defendendo uma posição para que seja conhecida e firme um precedente. Depois que firma o precedente, aí a gente já muda de história. Tem que ter a conformação das duas partes. Tanto, né? Então, assim, então, também pensar assim traz também para nós, advogado público, e eu me coloco nesse lugar, de responsabilidade muito grande de atuar no sistema de precedentes. Porque a partir daquilo ali, então a gente tem que levar da melhor forma a nossa posição, né? Então, Uhum. assim, não tem que ser passivo do sistema de precedentes. Nós temos que ser proativos no sistema de precedentes. Nós Sim, temos que atuar e demonstrar a posição do Estado em relação àquela interpretação da política pública, né? Por quê? Porque aquele resultado ele vai ter legitimidade para a gente tomar um poder de decisão de prevenir o litígio. E isso sim, pode ter perfeito. impactado, né? Então, assim, aí eu consegui aqui passar pelos pontos que eu me coloquei no início, em relação a todos, assim. Ana, você tratou muito bem desse tema, precedentes e fazenda pública. É só você mesmo, como exímia estudiosa e doutoranda no tema, que poderia ter essa capacidade de falar nesse pequeno intervalo de uma maneira tão profunda sobre um tema que é bastante complexo, né? E o CPC está fazendo 10 anos, a gente já tinha o início de sistema de precedentes antes do CPC, mas na realidade todos nós ainda estamos nos adaptando, né, com a presença do precedente, de um sistema de precedentes no direito brasileiro. E eu acho que hoje em dia, seja advogado público, seja advogado privado, além de dominar a lei, saber as doutrinas, tem que saber os precedentes, né? Eu acho que não apenas para você litigar nas cortes superiores, para poder fazer um distinguish ou para alegar a superação do precedente, mas especialmente para, como você muito bem ressaltou, né, prevenir uma litigância que não vai ter um resultado, vai ser mais um ali no judiciário, vai ter volume, mas já tem um precedente no sentido contrário, né, prevenir uma litigância que não vai ser frutífera. E até mesmo é fundamental uma litigância frutífera, porque a gente pode se valer também do precedente para pedir uma tutela da evidência, algo que ainda é muito incipiente, né? No nosso dia a dia. Então, assim, é difícil ver um colega advogado público ajuizando uma ação, se valendo já de um precedente, pedindo uma tutela da evidência naquele tema. E por outro lado, os advogados privados também não têm feito isso. A gente também que está na defesa, né? A gente não, eu nunca vi, né? Embora tenha essa possibilidade.
Então, acho que é um tema assim que a gente tem que continuar estudando. O nosso sistema, acho que ele deve passar ainda por aperfeiçoamentos, né? Isso ainda é relativamente novo para nós. E como você bem falou, o precedente ele vincula o judiciário e o próprio judiciário às vezes oscila diante dos precedentes que ele tem. Então é necessário mesmo judicializar uma questão que não está muito bem definida, debater, levar ainda para o judiciário para que a interpretação fique estabilizada, seja coerente. Perfeito. Perfeito, Ah, assim. você está aí. Eu achei que você tivesse caído, Ana. Estou escutando, estou atenta. E eu, a gente fica vendo, né, que às vezes o próprio STJ dá umas osciladas, né? Algo que ele já julgou recentemente. Eu me deparei com um caso que eu achei muito curioso. Eu estou até escrevendo sobre ele, que foi o julgamento no início de maio desse ano, daquela questão da impossibilidade do juiz revisar o valor acumulado das astrentes. Né? O STJ julgou essa questão, dizendo, batendo o martelo que o juiz não pode proceder essa revisão do que já foi acumulado. Isso está até no CPC, bem expresso, mas, enfim, tinha uma controvérsia danada no STJ. E o que eu achei que foi interessante é porque o voto do relator, que era um ministro Ricardo... Não, o voto do Ricardo Vilas Boas que prevaleceu, tá? Era o voto do Humberto Martins. O voto do relator era do Humberto Martins, e ele tinha decidido que a revisão seria possível se baseando na jurisprudência dominante da corte. E aí o revisor, né, o ministro Vilas Boas Cueva, pediu vista e disse o seguinte: não, nós não podemos decidir nesse sentido, porque no final de 2024 o STJ decidiu que não poderia haver a revisão, e isso foi feito num precedente vinculante. Então a própria corte não pode agora, num curto intervalo de tempo, mudar entendimento. Aí todos os ministros, né, se curvaram a esse entendimento do Vilas Boas Cueva, e aí o voto que prevaleceu foi o voto dele, né? Então, assim, isso demonstra que a própria corte ainda está se familiarizando com essa nova forma de decidir, né? E que esse respeito, o entendimento pelo caráter vinculativo do precedente tem que nascer ali na própria corte, né? E uma vez a corte respeitando seus próprios precedentes, isso naturalmente vai acontecer em relação às cortes inferiores de justiça e os próprios advogados, né? Então, na verdade, é um sistema mesmo, né, em que todos têm que devem respeitar, né, e observar e como operadores do direito, seja do judiciário, seja advogado, seja defensor, Ministério Público, a gente não pode ignorar mais. Temos que olhar os precedentes, né? É o tema que está, na minha opinião, assim, no topo da onda, na crista da onda. A gente tem que prestar muita atenção nesse tema. E pode falar, Ana. Não, eu achei excelente as suas considerações. E eu ia colocar, porque é justamente, eu acho que para a gente, isso que você trouxe, que para o sistema, assim, tem um sistema precedente, mas para em transformação, que você colocou, a gente está se aculturando a sistemática, a fazer distinction, a entender, a buscar uma televidência, mas o que é mais importante nele hoje, para a gente dizer se ele vai vingar ou não, para daqui a mais 10 anos a gente diz, olha, rasgou o CPC, é justamente essa vinculação horizontal. Ela é muito mais importante do que a vertical, que é a vinculação do... E aí você tem assim, um caso, assim, eu achei espetacular. Então, se o STJ, que é corte precedente, não cumprir, isso vai enfraquecer o sistema. O sistema está posto, o sistema está em desenvolvimento, e cabe
a cada um de nós, como você colocou, fazer com que ele realmente funcione e tire o melhor que ele nos oferece, né? Isso aí, Ana. Muito obrigada, querida, pela sua participação aqui nessa manhã. Foi maravilhoso. Obrigada pela sua generosidade. E eu espero aí em breve poder estar com o seu livro sobre o tema nas mãos, estudar com eles. A Ana em breve vai lançar uma obra sobre o tema de precedentes, que é o estudo do doutorado. A versão comercial da sua tese de É doutorado, a né, versão Ana? comercial Estou ansiosa para tê-lo nas minhas mãos, querida. Muito obrigada, tá? Foi uma honra, uma grande alegria tê-la aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigada.